Olá, gente! Então agora vamos fazer o exemplo de como o retrofit vai ser uma maneira mais simples de fazer com que os nossos web services sejam acessados. Para o exemplo, eu vou usar exatamente o mesmo exercício que nós fizemos na aula passada, ou seja, aquele que acessa um web service que consegue resolver SAPs dentro do logradouros, e nós vamos só alterar essa classe, alterar esse projeto para que ele passe a usar o retrofit. E vocês vão ter uma visão daí bastante nítida de qual a diferença de codificação, de volume de codificação e de nível que você tem, um nível mais alto, um nível mais baixo, comparando as duas soluções claramente. Nesse nosso projeto aqui, a gente percebe que daqui para baixo nós temos o ação busca, e principalmente os métodos todos que estão aqui, a sync task e o resto, são os métodos que são necessários para que eu possa trabalhar com o web service, incluindo fazer conexão com ele, buscar as informações, buscar o JSON, processar esse JSON, colocar os parâmetros e todo o resto. Nós vamos então passar a colocar isso daqui dentro do modo como o retrofit faz, na mesma aplicação, isso não vai ter problema, só vou trocar o método, vou deixar o método ação busca aqui, vou criar um outro para que seja clicado a partir do botão, e isso vai dar uma visão muito boa de como funciona. E a primeira parte que nós temos que fazer é começar a configurar o retrofit dentro do projeto. Para isso, nós temos aqui os Gradle scripts, eu vou clicar no Build Gradle Module App, e aqui eu tenho as minhas dependências todas. Eu tenho aqui a transparência com as duas linhas aqui que eu preciso da implementation. Eu só vou copiar aqui e colocar dentro logo após a última linha das dependências. Assim que coloquei aqui mais duas dependências, eu sou obrigado a sincronizar o projeto, e a sincronização vai baixar as bibliotecas necessárias do retrofit e do converter JSON. Ele já fez isso agora, e eu posso começar a trabalhar agora dentro do código que eu preciso. Uma outra dependência que nós teríamos seria no manifest, no Android Manifest, citar a permission internet. Como a gente está usando o mesmo projeto, essa permission já estava setada anteriormente, mas é evidente que o retrofit vai precisar das permissões necessárias para poder fazer acesso à internet, para poder fazer acesso à rede de forma geral. Como está lá na transparência, deixa eu tirar ela daqui, agora eu tenho algumas coisas a fazer. Basicamente eu tenho que definir um POJO e uma interface. O POJO vai ser o espelho da requisição que eu quero fazer, o espelho da resposta JSON que eu tenho, e a interface vai ser o método que vai ser necessário para criar isso daqui. Eu vou colocar na minha tela do lado aqui todas essas informações e vou usando isso para poder compor aqui para vocês. Uma outra coisa que é interessante é que eu vou precisar fazer, uma vez que eu defino esses métodos todos, eu vou ter que instanciar o retrofit dentro do meu código e começar a trabalhar com ele. Nós temos aqui o package, onde nós estamos com o nosso main activity, e vocês podem criar até packages adicionais. Se vocês tiverem muitos objetos, POJOs, muitos models, com diferentes requisições dentro do projeto de vocês, seria de bom tom criar, por exemplo, um package aqui de model ou POJOs, ou o nome que você achar mais adequado, para poder guardar ali dentro todos os modules de forma a ficar mais organizado. Da mesma forma, criar um outro package services, ou um package API, ou um package REST, algo assim, para colocar todas as interfaces que vão acessar o web service baseado nos POJOs. Como aqui nós só temos dois pequenos objetos, vai ser simples, eu vou deixar dentro do mesmo package, mas pense nessa organização de packages caso o projeto de vocês comece a ficar um pouco mais complexo, obviamente. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser criar um POJO, então uma new Java class, e e nós queremos acessar o objeto de SAP, né? Então eu vou chamar de SAP Model, e é uma classe Java convencional, pública, e ela tem um conjunto de campos que tem que espelhar os campos da minha API. Então aqui eu estou com a via SAP, que tem todos aqueles dados. Aqui eu posso buscar o 010101, já está buscado aqui do lado, por sinal. E eu tenho todos esses campos aqui, o SAP, o logrador, o complemento. Esses campos são os campos que eu tenho que colocar dentro do meu objeto. Então vou colocar isso aqui dentro. Private, vou usar string, primeiro campo chama-se SAP, mas na realidade eu vou
só copiar essa linha diversas vezes aqui. E eu tenho, o primeiro campo é o CEP, o segundo é o logradouro, complemento, bairro, localidade, UF, unidade. Vou precisar de mais um aqui, na realidade. O IBGE, que é o código IBGE do município, provavelmente. E o GIA. Esses são os campos todos, e esse aqui é um POJO, mas na realidade eu preciso dos métodos setGet, então vou dar um Alt Insert. Eu estou com o teclado Bluetooth aqui e acabei de descobrir que não tem um insert aqui, mas tudo bem. Posso clicar com o botão direito e vou no Generate. Generate, quero Getters e Setters e tem esses campos todos. Shift, clico no último, ele pega todos aqui dentro, vou dar o OK. E agora eu tenho um POJO real, quer dizer, ele tem todos os campos que eu tenho dentro da minha resposta JSON. Eles são privados, tem o Get e Set. A gente pode deixar eles públicos também, então, mas o fato de usar o set e o get tem um motivo dentro de linguagens orientadas a objeto. Isso que pode ser interessante. Bom, criei o meu model e agora tenho que criar meu serviço. Só quero conferir aqui os campos todos, locadouro, complemento, bairro, localidade, UF, unidade, IBGE e GIA. E agora aqui no mesmo package eu vou criar uma interface. Então, new, eu crio com o mesmo atalho de Java Class, só que daqui, em vez de uma classe, eu vou criar ela como interface. E eu poderia criar aqui como SAP Service ou alguma coisa assim. Vou criar como SAP Service. Você pode criar um Data Service ou um nome genérico para todas as suas conexões. Novamente, um pouco de organização aqui, dependendo da complexidade do projeto, pode vir bem a calhar. Então, no nosso caso aqui, o SAP Service vai ter basicamente um método só, mas já consegue deixar um pouco mais organizado. Você vai poder fazer isso quando você fizer a invocação dele. No SAP Service, ele basicamente é uma interface, e o método que eu tenho aqui, ele tem que seguir as regras do que ele faz. Então, o método ele tem que retornar uma call, e essa call tem que ser do retrofit. Então, tem outras calls aqui, mas eu tenho que escolher a call do retrofit. Ele já fez o import para mim aqui automaticamente. E essa call do retrofit, ela tem um tipo aqui. Então vou ter que colocar um tipo aqui depois. Eu vou chamar isso de buscar SAP. E a princípio não vou colocar parâmetro nenhum. Eu vou deixar ele somente ele direto aqui. Ele vai ser um começo sem parâmetro. Depois eu acrescento a busca por parâmetro também. E esse buscar SAP vai retornar uma call com o POJO SAP Model. Então ele retorna um SAP Model, retorna uma call contendo o SAP Model aqui dentro. E eu vou usar o método get, então tem a annotation get aqui dentro. E essa annotation get, ela tem a URL que eu vou usar aqui. E na realidade, vocês estão lembrados lá da configuração do retrofit? Quando eu crio o objeto retrofit, eu coloco dentro dele a URL base de todos os métodos que eu tenho naquele web service, naquele conjunto web services REST. E para cada método interno, então para buscar um SAP, por exemplo, eu coloco a URL em particular daquela ação dentro do web service. Você pode ter um conjunto grande de métodos internos, como vocês podem lembrar, e daí cada um deles vai ser representado por um método diferente aqui dentro. Nós temos já qual que é essa URL aqui na minha Activity, porque eu tenho a minha URL pronta aqui que eu estava usando na busca anterior. A questão é que a URL base é o que vem, no caso dessa URL em particular, até aqui, até o AWS/. Eu vou copiar isso aqui,
e vou colocar lá no meu service. Então, essa daqui é a URL básica que eu possuo para ele poder rodar. Não, perdão, essa aqui é a URL base. Tenho que colocar só o sufixo, me desculpem. Deixa eu voltar aqui para minha activity. Essa aqui é a URL base. A URL que eu preciso, na realidade, é essa daqui. A URL do sufixo. Então, a base eu declaro lá dentro da minha class activity. E aqui, para cada método que eu tenho, eu vou colocar o sufixo específico daquele método. Ele coloca aqui o 83 alguma coisa, né? Mas eu vou usar aquele básico que ele tem, que é o 010101. Só para ele poder diferenciar depois quando nós fizermos uma alteração aqui relativa a parâmetro. Isso aqui vai retornar... O que ele retorna mesmo? Praça da Sé, em São Paulo. Exatamente isso. Bom, então agora o meu serviço já está disponível. O que eu tenho que fazer agora é fazer as configurações dentro da minha main activity. Perceba que o que eu tenho que fazer para todo o web service aqui dentro é criar os pojos, que são as respostas, basicamente os espelhos dos JSONs que eu vou receber do web service, e daí criar um service que vai ter método por método que eu tenho lá dentro. Aqui eu só tenho um método disponível, só o buscar CEP, mas em alguns web services mais complexos eu posso colocar mais algumas coisas. Na main activity, deixa eu buscar a apresentação aqui, eu tenho já algumas coisas para fazer. Então a primeira coisa a fazer é que eu tenho que declarar um objeto retrofit, e eu, como comentei, posso declarar mais de um retrofit, porque eu posso ter mais de uma URL base dentro da aplicação. Nesse caso aqui vai ser uma só, então vai ser um private retrofit 2, chamada retrofit mesmo, retrofit. Isso daqui tem que ser instanciado em algum lugar, como eu vou querer usar provavelmente em mais métodos, vou instanciar aqui ele no onCreate. O retrofit, ele vai ser igual a um new retrofit. Já tinha dado para mim ali o retrofit.builder, ele já tinha colocado para mim o atalho que eu preciso. E nesse builder eu passo os parâmetros necessários. Então, se lemos os parâmetros, é o parâmetro base URL, onde eu coloco qual a URL base do meu web service, a URL principal que ele tem. E eu tenho que colocar aqui também a minha converter factory, usando o add converter factory. A converter factory eu posso ter tantas converters quanto eu precisar, porque pode ser que para um retrofit eu tenha que usar JSON, para outro XML, eventualmente apesar do JSON, que é o que eu vou usar aqui, JSON Converter Factory, ser mais preferido, eventualmente por algum motivo posso ter alguma outra biblioteca que seja mais interessante, então não necessariamente é só o que eu vou colocar aqui. Eu já me sugeriu aqui direto a JSON Converter Factory, que é a que eu vou usar. .create. E assim que eu terminei de passar todos os parâmetros, eu uso o método final, que é o build. A partir de agora já tenho colocado o meu retrofit configurado, e daí eu vou poder usar esse objeto mais tarde para fazer minhas requisições. Eu só tenho que passar o URL de base, e a URL de base aqui, que é exatamente o contrário que eu tinha feito antes, é esse pedaço até a barra aqui dentro. Então essa é a URL de base que eu tenho para esse web service de CEPs. Daqui para frente nós vamos começar a usar todos os métodos somente do retrofit, então esse método ação busca e a classe busca e o resto vão ficar aqui para baixo. Vou deixar eles aqui, não vou sequer comentar, só vou criar um outro método chamado public void ação busca retrofit, que recebe uma view v. Depois nós temos que trocar lá no botão para que isso aqui possa passar a ser usado diretamente pelo que ele precisa. Bom, dentro da ação busca eu vou executar realmente a chamada
aquele método específico do meu web service, usando a retrofit para criar uma chamada para o meu serviço. O meu serviço chama-se SAP Service e ele é uma interface. Então eu tenho que ter uma classe concreta que corresponda a essa interface, uma classe concreta que implementa essa interface. Quem vai implementar a interface para nós? O retrofit. Então eu declaro alguém do tipo SAP Service, vamos chamar de SAP Service aqui, ele já sujeita para mim na Camel Case, e vou pedir para o objeto retrofit criar, em particular, uma representação concreta de uma interface que vai ser a SAP Service.class. É interessante que eu tenho um ponto class de uma interface, né? Mas o ponto class ele funciona para todo objeto dentro de Java. A partir de agora eu tenho uma implementação disponível e rodando desse objeto que eu preciso. Então agora eu só preciso criar uma call e passar a poder rodar essa call de alguma forma. Na realidade eu tenho que chamar o método que eu tenho lá, e para isso eu vou usar a resposta que ele vai ter é uma call. Essa call vai ter um tipo em particular de resposta, e esse tipo é o meu model, porque a chamada vai retornar um modelo, a chamada vai retornar uma instância do modelo. Eu preciso trabalhar com o modelo aqui dentro, que são os dados que eu possuo. E essa call vai ser igual à resposta do meu método. Eu tenho meu SAP Service aqui, e eu invoco o método dele, que é basicamente buscar SAP. E a call está pronta para ser invocada para o meu serviço de rede. Bom, então basicamente aqui eu só criei a instância concreta do meu objeto de serviço, e agora eu estou fazendo o método do objeto de serviço retornar em uma call. Para que eu possa fazer isso, eu tenho que enfileirar essa call dentro do sistema. Então call.enqueue, e eu tenho que criar um callback, que é o que vai acontecer quando essa call terminar. Então é por isso que eu uso aquele callback. E o callback, perceba que o IntelliJ já me coloca a sugestão, é um callback do SAP Model, e inclusive ele já vai colocar para mim todos os métodos necessários aqui dentro. Quando eu der o Enter, já implementa para mim os dois métodos, que é o onResponse e o onFailure. Então, se vocês começarem a contar quantos toques de teclado eu dei realmente aqui, é um tipo de procedimento bem padronizado, ele já faz isso de forma bem adequada. Dentro aqui do meu método onResponse, que é o que eu quero fazer quando a resposta acontece, eu verifico aqui se por acaso eu tenho dois objetos de resposta aqui. Um é o call, onde eu posso extrair, por exemplo, os dados, e um response, que eu posso pesquisar algumas coisas sobre o que aconteceu com o meu request. Então eu posso buscar o response aqui. Eu tenho uma série de métodos aqui dentro, onde eu posso buscar os headers, posso buscar toda a resposta em raw, a resposta básica, sem nenhuma alteração, o body, o code que ele possui, mensagens, erros e coisas assim. Mas o que eu quero saber aqui é só se ele teve sucesso ou não. Então, if response is successful, então eu vou fazer alguma coisa. Caso contrário, eu posso colocar uma mensagem de erro para o meu usuário. O successful corresponde ao código 200. Então, 200 significa conseguir processar de alguma forma. Mas eu posso ter vários outros códigos aqui, até mesmo 400. A série do não encontrei, né, 404 e coisa assim. Eu vou ter que fazer uma busca em cima dessa minha response. Então, o response, ele tem outros objetos aqui, outros métodos. E um método bem interessante é esse body, porque ele retorna um model, retorna o meu objeto, realmente, meu POJ que eu tenho lá dentro. E é isso que eu coloco aqui dentro. Na realidade, eu tenho que colocar dentro do objeto, né? Então, SAP model SAP vai ser igual ao response.body. E agora eu posso começar a acessar todos os meus métodos, porque dentro do SAP aqui eu posso, por exemplo, colocar o get localidade, get lugador, get bairro, todo o resto que eu tenho. A partir desse momento eu já tenho os meus objetos prontos. Então perceba que eu não me preocupei com nenhum tipo de async task, eu não tenho preocupação com isso, eu não precisei codificar nada em termos de URL realmente, só criei o model e o service e eu já posso começar a tratar as respostas disso. Só para a gente ver o que ele fez com a resposta aqui. A resposta aqui era buscar
a cidade e a UF. Cidade e UF, né? Com barra N, localidade. Localidade e UF. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, um pouquinho diferente. Então, o text resultado. Text resultado, ponto set text, para mostrar que a gente está usando retrofit aqui. Retrofit. Mais o sep.getLocalidade mais uma barra mais sep.getUF. Era isso que ele tinha aqui. Localidade de UF. Eu coloco o retrofit aqui para a gente saber realmente quem está usando essa versão do método e não a outra, até que a gente pode esquecer do que acontece. E basicamente terminou. O que eu tenho aqui é o fato de ter o retrofit, criar o retrofit, definir ele com o URL de base. Eu já defini qual que é a URL específica do método aqui, então aqui ele está colocando que é o JSON em particular. E meu módulo está aqui com todos os dados que eu posso acessar, caso eu queira, porque eles já foram preenchidos pelo meu converter. Eu declarei aqui um JSON Converter Factory, ele tem um converter específico aqui dentro. E agora assim que eu faço uma call, eu faço uma chamada. Se a resposta tiver sucesso, eu busco o meu modelo lá do corpo do response e passo a usar ele de alguma forma direta. A única coisa que eu tenho que trocar aqui é que eu estava usando a ação busca. Ele está até mostrando que essa ação busca retrofit nunca é usado, né? Never used. Então vamos para Activity Main. E aqui no meu botão, o onClick, em vez de ação busca, eu vou trocar para o meu ação busca retrofit. Porque caso contrário eu não teria como fazer esse acesso de forma específica ali dentro, na retrofit mesmo. E agora vamos tentar executar e ver se ele vai funcionar. Está rodando aqui o Gradle, build running. A aplicação vindo para cá. E tá o resultado, que é aquele texto inicial. Quando eu clico no buscar dados, ele traz do retrofit e a São Paulo SP. Porque na realidade, se vocês lembram bem, isso daqui é esse setting em particular, lá da Praça da Sé, em São Paulo. Então ele conseguiu fazer o que ele tinha se proposto e fez de uma maneira muito, muito simples. Quer dizer, ele basicamente só criamos um modelo, que é a resposta do JSON, que isso aqui vai tornar bem fácil o meu trabalho internamente lá, programador. Se por acaso o seu JSON for complexo, tem uma série de sites e pequenos aplicativos que convertem o teu JSON no objeto Java. É só dar uma busca rápida no Google que vocês acham vários deles. Caso vocês queiram criar isso aqui automaticamente. Ou num caso de um JSON simples, é fácil só criar a codificação você mesmo. Criamos um service onde nós temos todas as chamadas que eu preciso, nesse caso aqui só buscar SEP. Tem uma potencial melhor aqui, que é o fato de que eu não estou passando parâmetro, estou pegando somente um SEP fixo. Isso quer dizer que eu vou ter que criar um método para cada SEP que eu quero? Isso não seria nada adequado, né? Então a gente não pode pensar em parâmetro depois aqui. E depois, na main activity, eu configuro o meu retrofit, dizendo qual que é o URL de base e qual que é meu conversor. Posso trocar de conversor aqui se for necessário. E a busca realmente basta criar uma instância concreta da interface que eu defini, criar uma call, dizendo que essa call é relativa a esse método aqui, buscar SEP, enviar a call para a fila. Na realidade você vai enviar para o OKHTTP, que ele vai enfileirar e enviar, assim que possível, isso para o servidor. E depois tratar a resposta. Se a resposta tiver sucesso, você busca o body, decodifica todo o teu modelo, e daí passa a usar ele de forma adequada. Nesse sentido, o retrofit ele cuida de um monte de tarefas para você, que é só comparar esse pouco número de linhas aqui. Apesar de existirem algumas linhas a mais, quem codificou isso para mim foi a própria IDE, então não tive tanto trabalho assim. Comparado com todo esse texto aqui,
que é o que nós fizemos anteriormente com as classes convencionais do Java. Então essa é a vantagem do retrofit, esse é o motivo pelo qual o retrofit acaba sendo bastante usado. Tudo bem? Daqui a pouco a gente vê mais um exemplo.